meus amores, voltamos. Lembrando que a videoaula de hoje são os possíveis temas para o Enem 2020. Na primeira aula nós já falamos de alguns assuntos e vertentes desse tema e agora nós vamos continuar, né? Ok, bom, então qual é o assunto agora? O assunto é saúde pública. Não podemos negar esse assunto também, né, gente? Ocorre o seguinte, o primeiro tema, movimento anti-vacina e o ressurgimento de doenças erradicadas no Brasil. Eu nem vou... Destravou. Aí, ok. Eu nem vou falar muito sobre esse assunto. Você fala, Mary, por quê? Porque tem uma videoaula inteira sobre esse assunto, tá? Foi a aula de reposição da quinta-feira passada, tudo bem? Da quinta-feira passada. Então, se você não viu, veja e produza o seu texto, tá? Eu tô aguardando, tá até pro dia 26. Então, não vou nem comentar muito, porque vocês têm uma videoaula inteira sobre isso, tá bom? Mas é uma possibilidade, sim, tá entre os cotados, tá? Ok? Beleza, qual o próximo tema? Debate sobre a saúde pública no Brasil. Esse tema também, ele está atrelado a um outro tema, que é a valorização do SUS. Então já vou pegar tudo de uma vez, tá? A saúde pública e a valorização do SUS. O que ocorre, gente? Seguinte, é fato, tá? Que o SUS, ele apresenta falhas, né? Apresenta falhas. E aí a gente sabe que a fila de atendimento é absurda, que falta às vezes insumos, né? Que por vezes, e dependendo do local, faltam até médicos. Então, são falhas do SUS, do Sistema Único de Saúde. Mas ocorre o seguinte, a população ela foca muito nessas falhas do SUS, ok? Mas a gente não pode negar que o Brasil ele possui, né, essa saúde, digamos assim, né, esse projeto de saúde de forma gratuita, coisa que não existe em outros países. Meu amor, se você sair daqui e passar mal nos Estados Unidos, você vai pagar a ambulância. Você vai pagar a ambulância, fora a conta do hospital, que é altíssima. Em muitos países isso não existe, não tem. A pessoa, ela paga pela saúde. Uma gripe que seja, ela paga pela saúde, ok? E aí, o que acontece? O SUS, mesmo tendo essas falhas que não podemos negar, é fato, né? Com ele, as pessoas têm acesso a vacinas, as pessoas têm acesso a remédios. Sim, gente, muita gente não sabe, mas, né, por exemplo, vou falar aqui de Mariana, se você consultar aqui, tá, na policlínica, deve ter na cidade de vocês, o médico te dá uma receita, você vai na farmácia da policlínica e pega aqueles remédios. Sem custo, né? O SUS oferece cirurgias, tratamentos, ok? Beleza. E tudo isso sem que a população gaste, né? Porque muitas das vezes não tem nem como pagar por isso. Dependendo do tratamento, então aí que não tem mesmo, tá? Ok. E aí já esbarra na outra proposta, que é essa valorização do SUS. Tá? Nesse ano, gente, nós vimos a importância do SUS. Por mais que, digamos assim, que seja ainda deficiente o sistema, dele não ser tão perfeito como gostaríamos que fosse, né? Observa quantas pessoas contraíram Covid e quantas pessoas foram tratadas sem gasto nenhum, simplesmente pela existência do Sistema Único de Saúde, né? Então a gente começa a perceber a valorização, né?
No Brasil, foi feito hospitais montados, hospitais campanhas, em que a pessoa, ela era internada ali, era cuidada ali, né? E isso por conta e custo do governo. Então, nesse ano, as pessoas começaram a perceber a importância do SUS, tá? A importância do SUS. Em momento nenhum, eu estou pedindo para você negar as falhas que existem. De jeito nenhum, porque se elas existem, a gente tem que falar. Mas, né, a gente tem que pensar que é um benefício que outros países não têm. Então a gente tem que pensar nesses dois assuntos aí, tá? Lembrando, debate sobre a saúde pública no Brasil e a valorização do SUS, certo? Ok? Bom, quarto, epidemias contemporâneas e seus desafios relacionados à histeria coletiva. Eu já dei essa proposta para vocês, nós já discutimos essa proposta também no início do ano, tá? Essa questão dessa histeria, né? O medo que as pessoas têm de contrair, né? Isso se deve a vários fatores. Bom, também não vou me delongar muito nesse assunto, porque também tem uma videoaula sobre isso. Inteirinha para você, tá? Então é só você acessar lá que você vai ver a gente conversando sobre ela. Mas fica de olho. Se o seu texto que você fez não foi muito bom sobre esse assunto, acho que vale a pena a reescrita, tá? Pra gente dar uma potencializada aí nesse assunto, beleza? Bom, vou mudar de assunto agora. Meio ambiente. Claro, a gente tem que cobrir a questão do meio ambiente também, né? Primeiro tema, tá? Os efeitos dos desastres ambientais no Brasil. Acredito que já tem uns 5 anos, 4 talvez, que esse assunto, tá? Fica ali, ó, nas listas, no limbo. Ninguém descarta, não caiu até hoje, mas ninguém descarta essa possibilidade, ok? Ele tá no limbo, então ele fica ali, ele entra Enem, sai Enem, ele tá lá na lista. Não vai ser diferente esse ano, tá? Liliane, por quê? Porque é o seguinte, na verdade, na redação do Enem 2019, como eu disse a vocês, tá? O MEC, ele trouxe um tema com uma visão, digamos, com menor visão política. Acesso ao cinema é uma menor visão política, é verdade, tá? Por quê? Para evitar discussões ideológicas. Isso é um outro toque que eu dou para vocês, tá? Uma das características, às vezes, é evitar discussão ideológica. Fato, tá? Beleza. No entanto, essa temática ela é muito atual, extremamente atual. Haja vista alguns ocorridos, né? Como, né, o caso de Brumadinho, como o caso de Mariana, tá? A gente fala Mariana, gente, mas deixa eu explicar. Não foi aqui em Mariana, foi num distrito de Mariana, tá? Mas, como era um distrito de Mariana, fala-se Mariana, tá? E que nós vamos ter, né, digamos assim, foi uma comoção geral da população, tanto no caso de Brumadinho, quanto no caso de Mariana. E é claro que isso nós sabemos que isso afetou, né, o Brasil como um todo. O Brasil ainda discute sobre isso, tá? Ok? Beleza. E há pouco tempo nós tivemos a queimada na Amazônia, né? Então é um assunto, como eu disse, assim, de questão ideológica, mas a gente não pode descartar 100% como um tema de redação. Muito embora meus votos, digamos assim, não são muito neles, mas é bom a gente dar uma lida e estar informado, tá? Ainda sobre a questão meio ambiente, um outro assunto que paira ali nas listas, entra ano, sai ano, é a questão da mobilidade urbana sustentável, tá? E aí nós temos que pensar em políticas públicas de deslocamento, um investimento maior nos transportes públicos para que eles se tornem mais eficazes, um investimento maior em deslocamentos alternativos, é fato, tá? Então a gente tem que pensar em medidas públicas para que a gente tenha condições de mobilidade urbanas
eficientes e, de preferência, alternativas, certo? Então é um tema também que entra ano e sai ano, tá ali nas listas. Mas, como eu disse, como não caiu, a gente tem que manter, né, informado e atualizado sobre o assunto. Já pensar, por exemplo, em qual área do conhecimento eu posso usar, se o assunto é esse, e assim vai, tá? Seguinte, beleza, vamos mudar então de assunto. O assunto agora é segurança, ok? Um tema, tá? Caminhos para combater a violência nas escolas. Ô, gente, o número de evasão escolar é altíssimo, tá? E a cada ano se torna maior. E parte dessa evasão se deve à violência escolar. A violência escolar. É claro que quando eu falo violência escolar, gente, eu não estou falando única e exclusivamente sobre briga entre alunos. Não. É claro que não. Na verdade, eu estou falando, né, não só das agressões físicas, como também das agressões simbólicas. São chamadas agressões simbólicas, tá? Que ocorrem o tempo todo. Liliane, o que é uma agressão simbólica que a gente chama? É uma agressão psicológica, por exemplo, o bullying, tá? Se você não sabe, muitos alunos, eles acabam abandonando a escola pela pressão que sofrem em relação ao bullying. Que, aliás, é um outro assunto que fica ali no limbo das listas também, né? Essa questão do bullying escolar, né? Ou seja, ele não cai, mas ele não sai da lista. Por quê? De novo, porque é um assunto que afeta a sociedade como um todo. As consequências, né, afetam a sociedade como um todo. Nós vamos ter, caindo novamente na saúde mental, índices altíssimos de ansiedade, angústia, depressão e índices altíssimos de suicídio. Então, por isso, esse assunto não sai da lista e eu acredito que não vai sair até que um dia venha a ser real e oficial o tema do Enem, tá? Que seja de primeira aplicação, que seja de segunda aplicação, que seja da PPL, não interessa, mas que venha a ser o tema da redação. Aí sim ele vai sair da lista, certo? Ok. Um outro assunto, segurança na internet. Ai, gente, internet é bom demais, né? Ai, é tão bom. Mas ela tem um lado negativo, é fato, tá? E nós sabemos que quando se fala da web, é possível, é muito possível, passar por diversas situações que são, no mínimo, para dizer, no mínimo, desagradáveis, tá? Espionagem. Roubo de senhas e informações pessoais. Ô, gente. E aí, tudo isso coloca em xeque a segurança, né, das nossas informações na internet. Na verdade, a gente cansa de deparar, né, com avisos, né, que seja por áudio, que seja por vídeo, né, que seja, né, falando a mesma coisa, né? Bancos não mandam e-mail, até o próprio banco manda essa informação, falando que eles não mandam e-mail, tudo se dá via aplicativo, né? Mas apesar de todas essas informações, as pessoas continuam caindo, né? Há pouco tempo nós tivemos uma inovação aí, que foi o Pix, né? Vocês acompanharam a questão do Pix, que é uma coisa muito bacana. É muito bacana, por exemplo, você transferir o dinheiro para a pessoa receber aquele dinheiro na hora. Hoje, independente do banco, digamos assim, é uma evolução muito grande. Mas, antes mesmo, né, da data em que o Pix ia ser aplicado no Brasil, né, digamos assim, gangues já começaram a fraudar isso aí, né? Fraudaram benefícios, né? Então questiona-se essa questão de segurança na internet aí. O que pode ser feito para melhorar essa segurança, já que uma tendência atual é que as pessoas consumem, utilizem a internet e no futuro isso vai ser, sem sombra de dúvida, né, a forma de transação financeira mais comum, tá? Ok? Então a gente tem que pensar nisso. E os impactos das fake news na sociedade brasileira. As fake news eram um assunto cotado para 2018, tá? Mas não veio fake news.
Mas a gente sabe que essa questão das fake news, elas afetam muito, né? E esse ano, gente, é o seguinte, houve uma luta muito grande para se combater as fake news por causa do coronavírus. Por causa do coronavírus. A Liliane, como assim? Nós sabemos que no início, essas notícias falsas que rolavam, né, acabavam gerando desinformação. E aí, quando isso gera desinformação, isso vai prejudicar, né, as medidas de prevenção. Então, houve uma necessidade muito grande de combater as fake news. Então, fake news não está descartado como um assunto a ser debatido no Enem, tá? Ou seja, verificar a veracidade daquela informação, a fonte daquela informação, não sair passando a informação sem esse tipo de conhecimento aleatoriamente, porque isso é um prejuízo. Você está gerando desinformação, certo? Então, é um assunto que a gente tem que levar em consideração, sim. Sobre a educação, assunto educação, tá? Bom, já falamos um pouco sobre a evasão escolar, tá? Então, ele também se encaixa dentro da educação, mas eu preciso puxar dois assuntos que eu vou tentar fazer ao mesmo tempo, tá? Que é o homeschool, acho que é isso, que assim pronuncia. Se não for, vocês corrijam aí, tá? Vantagens e desvantagens da educação à distância para a formação básica. Na verdade, o processo é o seguinte, consiste em os pais ensinarem os filhos, ok? Beleza, tá. Qual o outro? Tá? Perspectivas e desafios da educação à distância no Brasil. Dá pra juntar tudo numa coisa só? Dá. A Liliane, por que dá pra juntar tudo numa coisa só? Por um motivo muito simples, gente. Ocorre que, tá? No Brasil, né? Não foi permitido que os pais substituam o papel das escolas, que eduquem os filhos em casa. Eita, os vizinhos começaram a gritar. Ou seja, que eduquem os filhos em casa fazendo as vezes da escola. Ok. Mas tivemos o quê? De novo, pandemia. Tivemos a pandemia e aí, né? O que nós tivemos? As videoaulas. E com as videoaulas, os pais se viram mais envolvidos, né, diretamente na educação escolar dos filhos, né, dando um suporte ali, né, por causa das videoaulas, porque o menino tinha dúvida, então eles se mostraram mais presentes aí. Então isso esbarra nas duas coisas, né, essa participação dos pais, né, na vida acadêmica dos filhos, ensinando mesmo a matéria, e também nessa questão da educação à distância no Brasil, né, em que o EAD esse ano de 2020 passou a ser não uma opção, mas uma necessidade, principalmente para aqueles alunos, no caso vocês, que estão no terceiro ano e vão fazer o Enem esse ano. Então era a única forma de passar o conteúdo para vocês, né, para que vocês tivessem condições de fazer uma boa prova. Então o EAD em 2020 não era uma escolha, era uma necessidade. Agora, o grande lance é, após essa epidemia, né, após essa pandemia, qual será o destino do EAD, né? Qual será o destino? Porque com esse EAD nós percebemos que muita coisa na educação vai mudar, né? Então é bom a gente trabalhar e estar atento a essa temática aí, certo? Ok. Vamos lá, os desafios de tornar o Brasil um país de leitores. Essa também tá no topo da linha, né? Seguinte, os brasileiros leem muito pouco, quase nada. A Liliane, quais os motivos? Primeiro, distribuição desigual de renda. Gente, um livro no Brasil é caro, não é barato, é fato, né? Além do que, né, nós temos o analfabetismo e temos um dos principais motivos, que é o seguinte, a falta de estímulo em casa e na escola. Esse é um dos principais motivos, tá? Seguinte, gente,
A leitura, quando se fala em leitura, a leitura é estímulo. Ela é estímulo. Como assim? Se os pais leem, se os pais dão livros de presente, se os pais, quando a criança está ali numa fase, né, leem para ela, né, tudo isso são estímulos que vai criar um leitor, um futuro leitor. Só que a gente percebe que, né, hoje em dia não existe tanto isso. Não existe tanto isso, ok? Então, é por isso que esse é um dos assuntos que está lá no top das listas, né, dos temas possíveis, né? Como estimular as crianças a lerem, informar e gerar vai ficar estranha essa palavra, e criar uma geração de leitores, né? Ok? Beleza. Bom, esse é dos assuntos. Bom, eu já estou nos 20 minutos e eu não terminei essa lista, vocês acreditam? Mas não tem problema, vai ficar para a próxima videoaula, tá? Próxima videoaula a gente continua falando, é até bom que eu vejo quais as opiniões que vocês dão sobre os temas. Então, de novo, não terminamos a lista, mas se você tiver algum tema que eu não falei aqui, você fala, Lili, eu tô achando que pode ser esse aí, manda embaixo nos comentários ou me manda pelo direct do Instagram, ou seja, pra gente poder incluir na lista e falar pelo menos um pouquinho sobre ele, tá bom? No mais, que Jesus abençoe muito a semana de vocês, tá? Muita paz pra vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Um grande beijo. Tchau, gente!